esse período do Paulista, além dessa mudança de sistema, e acho que é uma coisa que também está aí no chat, você deve ouvir direto também na rua, nas esquinas, é que o Zubeldia não aproveitou corretamente a base no início da temporada, no estadual e tudo mais, né? Ontem, além das entrevistas de Casares e Belmonte sobre a Libertadores e tudo mais, o Belmonte deixou claro que o elenco do São Paulo não terá novos reforços até a próxima janela e que vê nessa situação que economizou o departamento de futebol cerca de 1.200.000 reais na folha de pagamento com a saída de 15 e a chegada de 4, e que não vai poder estourar esse orçamento ainda mais, e que o complemento do time será a base. E falou mais ou menos assim, né, Edu? A frase foi, se você reparar, eu acho que foi pro Gabriel Sai, ou até pro Plihal, pros dois, se você reparar, o terceiro jogador do elenco nosso, de cada posição, é da base hoje. Então, assim, ele até falou, exemplo, a lateral direita é o Cedric, o Igor e o Mike. Ele falou da lateral direita. Dando a entender que agora, com uma sequência mais difícil de partidas do que no estadual, a emergência vai ser coberta por jogador da base. E eles estão, né, por enquanto, descendo para jogar no Sub-20. Vai ter jogo contra o Atlético Goianiense quarta-feira, eu acho. Vão jogar contra o Atlético Goianiense, mas voltam para o profissional. Como é que você vê essa situação? Quem não aproveita a base no São Paulo? É o técnico? Ou é uma questão de difícil transição da própria direção de futebol para o momento certo do garoto subir, descer? Agora está tendo essa ideia de, se não jogar no profissional, desce e volta para treinar depois. E quem é a principal responsabilidade disso, na tua opinião? O Zubeldia esteve com a gente lá no final do ano no Bola da Vez. E ele deixou bem claro que o objetivo dele, além dos títulos, é vender 2 jogadores da base para o São Paulo. Obviamente, ele deixou, a vontade dele é porque alguém falou para ele que precisa vender, né? Não é? Alguém falou, olha, a gente tem que vender 2 por... Aí você olha assim, vamos citar os meninos que foram campeões da Copa São Paulo, que estão lá no grupo, né? E o Belmonte acertou realmente. Terceira opção de zaga, em algumas posições, não em todas, é o menino da base. O Lanza na esquerda, o Negruti subiu agora definitivamente volante, e o Lucas Ferreira, e o Alves. O Alves, que precisa renovar contrato, inclusive. Então, tem que renovar contrato. O problema da base do São Paulo é que, assim, eu vejo como o maior problema a rede social. Eu vou explicar por quê, porque eu vivi momentos assim. Teve um time do São Paulo de base, que também foi muito bem, foi vice-campeão numa copinha e campeão na seguinte, que aí subiu um, subiu outro e tal, aí, não, precisa subir o Toró, precisa subir o Elinho, precisa subir não sei quem. Aí os caras sobem, né? O Toró não subiu por uma questão que precisava comprar parte do Primavera, porque senão ele ia ser São Paulo ia ser a vitrine para o jogador não ficar. Mas assim, o Elinho subiu. Qual foi a paciência que a torcida teve com o Elinho? Nossa. Um jogo bom com o Flamengo, que ele fez um golaço, aí ele jogou mais meia dúzia de jogos ruins, aí ele jogava um bom, aí jogava mais... Porque isso é o natural da transição. Claro. Só os fora de série, Lucas Moura, Antony, Kaká, esses caras sobem e já jogam como profissional, quase todos. A exceção é jogar mal. Os outros não, eles jogam 1, 2 boas e jogam mal. Aí, eu concordo com vocês, o Paulistão era um lugar que você podia ter dado um pouquinho mais de chance pro Rian, podia ter colocado o Lucas Ferreira em mais partidas, até porque o Eric vive uma fase que ele entra e não sai do lugar, ele entra, o time não, nem melhora nem piora, é como se ele... Então, põe o menino, de repente o menino empolgado, né? Mas assim, não dá pra pedir pra você tirar o Wendel e o Enzo e colocar o Patrick Lanza. E já deu mostras Ou o Caleri e o André colocar o Rian. É isso. Você tem... E aí eu acho que não é do técnico, eu acho que o técnico vai conforme a necessidade. O time não pode... A não ser que a diretoria venha antes e fale o seguinte, Zubeldia e torcida, Paulistão é para análise, nós não vamos cair, o que acontecer a gente vai testar, dar minutagem, porque aí acontece, se acontece aquela fase ruim de Brasília, com os garotos jogando, eles serão descartados como foram Elinho, Toró e outros mais. Não serve. Entrar pro eu acho que tem que ter uma refugos. maturação do jogador. Você não pode colocar o cara como salvador da pátria. Só que você tem que dar chance, ó. Tem um joguinho aqui, tá 35, 30. Pô, vamos botar esse Lucas pra correr 15 minutos, né? O time já ganhou o jogo, já tá com o jogo tranquilo. Rian, um jogo que tá precisando... O São Paulo tem vários jogos que ele precisava fazer gol.
Pô, põe o cara. Contra a Lusa. É, contra a Lusa ele entrou e fez. Podia ter entrado contra o Velo, podia ter entrado contra a Inter de Limeira, entendeu? Até porque, assim, o Caleri não vive uma das fases mais goleadoras, né? Ele briga, ele ganha todas de cabeça. Lá no Palmeiras, ele, no último jogo, ele não perdeu nenhuma de cabeça. Só que Sim. bola caía do pé dos caras, né? O André tem entrado, o cara entrou e fez 5 gols. Se for pegar a média de minutos do André, não é ruim para um centroavante que nem é centroavante e que está substituindo. Então, acho que é tudo questão de paciência. Eu acho que essa conversa do Belmonte, ela é boa para a torcida, mas eu não imagino, por exemplo, você ver daqui a pouco contra o Sport um ataque com Rian, Lucas Ferreira, Mike na lateral. Acho que eles vão tendo chances aos poucos ali. E esse é um ano de maturação, cara. É um ano de maturação dos meninos. Acho que pro ano que vem, sim, eles vão estar encorpados. Só que aí a torcida, muito apegada à Copa São Paulo, que acabou recentemente. Os meninos foram bem ficar, tem que colocar, tem que colocar. Mas eu tô lá há muito tempo, já vi muita gente passar que tinha que colocar e explodiu e não ficou.